Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, comigo, Thiago Mendonça, e também com o Léo Alves. Hoje o nosso convidado é um cara com experiência na Fórmula 1, com experiência na Indy e com experiência também em podcasts. Afinal de contas, tem lá o Pelas Pistas com o Thiago Alves e também com o Nelsinho Piquet, um dos programas favoritos que eu tenho aqui nesta rede. E que prazer ter você, Cristiano. Obrigado de estar aqui com a gente. O mais importante você esqueceu de falar, né? Que você, o Felipe, o Theo... Verdade. E o Dr. Karsug foram quem me ensinaram, né? A fazer essa brincadeira toda. Né? Que isso, hein? Fomos parceiros lá na Rádio Onde? Lá na Jovem Pan, né? Mas já faz tempo, não Já faz tempo, quase 10 anos, um pouco mais de 10 anos, 2013, Você não deveria falar isso, mas... E foi um período muito legal. E a Jovem Pan, para quem não sabe, as transmissões de automobilismo no Brasil tiveram início com o avô do Christian, com o Barão Fittipaldi, no microfone da Jovem Pan. E ele que narra o título do Emerson Fittipaldi em 72, enfim. Então é um nome tradicional também na comunicação brasileira. É verdade. Christian, cara, gosto muito do podcast Pelas Pistas, estou sempre acompanhando, porque vocês trazem insights de quem viveu isso lá de perto, né, de quem passou por situações muito semelhantes, inclusive na questão de negociação de contrato. E fora do ar aqui a gente estava discutindo a situação do Bortoleto. Queria te ouvir sobre isso. Você tem na mesa um contrato que pode ser um contrato da Sauber, ele tem uma possibilidade de assinar, e tem também a possibilidade de, enfim, ser um reserva da McLaren, fazer mais testes, se preparar para uma oportunidade futura. O que fazer nessa idade? O que você acha que o Bortoleto tem de avaliar nessas duas possibilidades? Bom, eu acho que primeiro de tudo ele precisa focar nas últimas... Quantas faltam para ele? 3? Duas etapas. Não, duas, né? Duplas, são 4 corridas. Então, ele precisa focar nesses 2 finais de semana para, independente se ele for e para onde ele for na Fórmula 1, ele tem que terminar o campeonato em alta. Porque uma coisa não pode... Tudo que ele construiu até agora, ele não pode, de repente, deixar escapar nas últimas 2 corridas do ano, ou nos últimos 2 finais de semana do ano. Então, eu colocaria isso como prioridade número 1. Definitivamente focar e, o mais importante de tudo, que vai ser a cerejinha em cima do bolo, é se ele conseguir ganhar o campeonato no primeiro ano. Afinal de contas, todas as equipes, está todo mundo atrás disso, né? É isso que eles vendem, né? Não, você tem que ganhar no primeiro ano, você tem que ganhar no primeiro ano. Que daí você é, como diz o Gabriel quando foi lá no programa, o ET, né? Você sendo o ET, as suas chances de entrarem na Fórmula 1 são bem mais importantes. Agora, para onde você iria? O que você faria? Essa é só a minha opinião. Eu acho que hoje em dia, do jeito que a Fórmula 1 está, só com 20 carros, com todos os contratos já meio que amarrados, se tivesse a oportunidade, eu pegaria. Independente se for na Sauber ou se for, eu estou sendo extremista aqui, ou se for na McLaren, que é o melhor carro. Mas eu pegaria a oportunidade porque eu não sei se esse bonde vai passar 2 vezes. Sim. E, ao mesmo tempo que já está tudo amarrado na Fórmula 1, as coisas mudam muito rápido na Fórmula 1. Então, de repente, você faz uma corrida boa e todo mundo acha que você é o novo ET. Tá aí o Colapinto, que não nos deixa mentir. Exatamente. Mas, até aí, desculpa, saindo um pouco do assunto Bortoleto, indo para o Colapinto, se você ouvir as declarações lá do James Vowles, ele já alegou várias vezes que eles já estavam de olho no Colapinto. Os resultados dele na Fórmula 2 não eram tão significativos porque ele estava numa equipe mediana. Porém, eles já sabiam daquilo que ele poderia entregar baseado no trabalho dele no simulador e quando colocaram ele para fazer aquele treino único dele lá em Silverstone, que em condições parecidas com o carro, ele andou mais ou menos a mesma coisa do Albon. O Albon é um piloto que hoje em dia na Fórmula 1 ele está em alta. Então, o Colapinto já meio que estava no radar dele. Mas, enfim,
fechando esse parênteses, voltando ao Bortoleto e finalizando a sua pergunta, eu meio que faria isso daí. Eu acho que não é nem... Talvez você não gostaria de estar naquela situação, mas você é obrigado a estar naquela situação. Porque, de repente, você ficar parado um ano, daí acontecem coisas dentro da Fórmula 1 com outros pilotos que acabam gerando uma oportunidade para a sua equipe e daí a tua chance não chega nunca mais. Vamos supor, o Piastri, sei lá, durante a temporada, ele sai para ir para qualquer outro lugar, por algum motivo. E daí a McLaren continua andando super bem do jeito que está. O Bortoleto está meio que de piloto reserva e com a promessa de sentar na McLaren no ano seguinte, a mesma coisa que aconteceu com o Piastri. Só que daí o Verstappen se desentende com a Red Bull. O que você vai fazer? Você vai honrar aquilo que você falou para o Bortoleto ou você vai pegar um Verstappen? Com todo respeito ao Bortoleto. Eu também, eu tenho certeza que você e vocês iriam de Verstappen. Então daí o Bortoleto se encontrou numa situação difícil de novo. De novo, pelo amor de Deus, agora ele não está em situação difícil ou nada, mas ele se encontrou numa situação onde ele plantou tudo aquilo lá e ele não conseguiu colher. Então, rapidamente, resumindo tudo isso, eu pegaria a situação que aparecesse para estar na Fórmula 1. É o que faz mais sentido para mim também, essa questão de você pegar o que está ali na sua frente e depois você trabalhar o restante da sua carreira. Você nunca sabe o que vem daqui 2, 3, 4 anos e ficar fora do radar pode ser muito negativo. Léo Alves, Christian Fittipaldi com a gente. Isso aí, aqui. concordo. O futuro é incerto, né, então? Exato. Christian, a gente conversou uma vez em 2020, bem naquela época crítica de pandemia, a gente conversou por Skype. Eu trabalhava num site bem pequeno e aí eu queria fazer um especial com vários pilotos que passaram na Fórmula 1 e eu entrevistei você. Depois eu acabei saindo desse lugar. E na época você falou assim que você sentiu ali, você meio que se cansou de tantas promessas que te fizeram naquela fim de temporada 94, começo de 95, acabou indo para a Indy, e que você viu que o bonde da Fórmula 1 passou. Então, para você analisar a situação do Bortoleto, tendo em vista o que aconteceu com você, com a sua própria experiência, eu acho que você acaba dando essa opinião que você deu agora, também vendo o que aconteceu com você lá atrás, né? Às vezes o mundo da Fórmula 1 rola muito esses negócios do bastidor, de não, vem aqui, vamos conversar e tal, e não tem nada certo, né? Então às vezes você tem que pegar no que tá certo, e no seu caso, você acabou migrando pra Indy, né, na época. Não, foi mais ou menos isso, e daí o que eu imaginei que fosse ser uma temporada, 2 temporadas no máximo, acabou virando uma carreira, porque da metade do primeiro ano eu assinei meu primeiro contrato na Haas, e daí meu primeiro contrato era era de 3 anos, daí eu renovei por mais 2 anos. Sinceramente, quando eu olhei para trás, eu já tinha meio que perdido o bonde. Então foi isso, foi desta maneira que aconteceu. Se você perguntar para mim, eu imagino que eu devo ter respondido isso para você. Você acha que você desistiu do sonho da Fórmula 1 um pouco cedo? Sim, eu acho, mas ao mesmo tempo, eu também ganhei bastante nos Estados Unidos em todos os aspectos, como qualidade de vida, como amigos dentro da pista. Talvez a minha carreira não tenha sido a carreira mais perfeita do mundo, mas eu também, absolutamente, eu posso, enfim, eu não posso estar orgulhoso daquilo que eu fiz. Então, foram várias situações que acabaram indo para aquele rumo e é meio aquilo que a gente tinha comentado antes do começo do podcast, né? Tá no lugar certo, na hora certa, ter um pouquinho de sorte. E eu diria que foi mais ou menos isso. Agora, em tudo na vida é muito fácil a gente fazer análise depois que as coisas acontecem, né? Não, você deveria ter feito isso, você deveria ter feito isso, eu deveria ter feito... Bom, se eu fizer análise depois, eu provavelmente tinha vencido uns 4 títulos de Fórmula 1. Mas não é assim. Rapidamente, assim, pensando agora, você acredita que o Fernando Alonso, com todo o talento que ele tem, com a idade que ele está, ainda andando competitivamente de Fórmula 1,
é difícil a gente parar para pensar que ele só é 2 vezes campeão do mundo de Fórmula 1. Exatamente. É muito difícil, do mesmo jeito que da minha época, sem tirar mérito nenhum dele, mas o Damon Hill, quando ele foi campeão do mundo, se ele não tivesse tido aquela oportunidade na Williams, que começou como piloto de teste lá na Williams, que naquela época fazia uma diferença você ser piloto de teste, porque você treinava bastante, por ano você colocava bastante quilometragem debaixo do cinto, provavelmente ele nunca teria entrado na Fórmula 1. Então, enfim, está no lugar certo na hora certa. Talvez Button em 2009 também entraria essa lista aí sua. O cara quase esteve fora da Fórmula 1. E de repente... cara quase esteve fora da Fórmula 1, mas a primeira metade do ano dele foi muito forte. Foi bom pra caramba. Foi excelente. Tanto que eu acho que vocês vão concordar comigo, ele ganhou o título na primeira metade do ano. Ele não ganhou então ele se posicionou muito bem, daí na segunda metade ele só administrou a situação. Isso. O Rubinho teve momentos ótimos na segunda metade do ano, mas aonde ele realmente foi mais forte que o Rubinho foi na primeira metade do ano. Ali ele foi avassalador, né? Voltando ali para esse período de decisão da tua carreira, 94, 95, rola uma história de que você teve um convite da McLaren. Existiu e até que ponto ele era confiável? Enfim, até que ponto vocês avançaram nessa conversa? Não, foi muito claro. Partiu do Ron Dennis lá na época e o contrato meio que estava pronto. Só que eu não tinha nenhuma garantia que eu ia correr. Eu tinha garantia que eu ia ser piloto reserva e tudo indo bem. Piloto de teste, na época nem era piloto reserva. Piloto de teste, ia fazer muita quilometragem, só que eu não tinha garantia nenhuma que eu ia correr. E daí a gente acabou optando pelas corridas. O meu pai sempre foi um defensor muito grande da experiência prática, né? Então, você tem que estar lá, você tem que estar batendo rodas, tem que estar correndo, você tem que estar no holofote, enfim, você tem que estar tentando fazer o teu melhor, não importa se você está na melhor equipe ou se você está na pior equipe da Fórmula 1, mas se você não tiver out of sight, out of mind, né? Então, se você meio que começa a se esconder, que a gente pode dar um exemplo ótimo disso, o Pirro, por exemplo. O Pirro foi durante vários anos, acho que um dos pilotos mais longos, né, da McLaren, de piloto de teste, e nunca apareceu a oportunidade para ele na McLaren. O outro exemplo, esqueci o nome dele, me foge da cabeça, mas que ganhou lá na DTM vários anos também, que foi piloto de teste lá da McLaren. O Schneider? Não. Bom. Vamos achar aqui no meu... Teve o De La Rosa, teve o Wurz... Não, antes... antes dessa galera aí, né? Então, enfim, ele nunca teve oportunidade... Sentar de fato. Né, exatamente. Era o inglês. O Gary Paffett. Gary Paffett. Então, andou de McLaren, testes várias vezes. Exatamente. Andou de McLaren várias vezes, achou que a oportunidade ia chegar e por um motivo ou outro essa oportunidade ela nunca veio. E se você for analisar a carreira dele lá na DTM, que a DTM era uma das categorias mais conceituadas que tinha, principalmente naquela época, eu diria que não mais hoje em dia, mas na década de 90, começo dos anos 2000, foi o auge deles ali, exatamente, né? Foi o auge dele, e ele estava fazendo um trabalho excepcional lá, tanto que vários pilotos vieram da DTM, o caso do Webber, por exemplo, eu lembro como se fosse ontem, o Webber foi assistir a corrida de Elkhart Lake de 90, ou foi 97 ou 98, e estava ele e eu acho que o Schneider, e eles estavam indo para o Japão. Então eles pararam nos Estados Unidos, assistiram a nossa corrida de Indy lá de Elkhart Lake, e ele também estava vendo a Indy como uma oportunidade. E daí acabou rolando a situação inteira dele na Fórmula 1, ele acabou assinando com a Minardi. O Paul Stoddard, sem dúvida nenhuma, foi uma chave fundamental na carreira dele, e daí ele foi da DTM para a Fórmula 1.
e fez um bom trabalho na Fórmula 1 e daí o resto virou história. Cara, e aí você toma essa decisão de ir para a Indy em 95. Chegando lá, você tá na equipe Newman Haas com o Michael Andretti de companheiro de equipe. Eu fico imaginando alguém que venha correr no Brasil e que tivesse o Emerson Fittipaldi de companheiro de equipe, ou que seja, enfim, o próprio Wilson. O nome Andretti tem esse peso lá. Como é que era dividir uma equipe com o Michael? E você sentia que você tinha as mesmas condições, que a equipe te dava o apoio para ser campeão? Eles me apoiaram bastante, principalmente... eu tive alguns acidentes lá na Indy, por incrível que pareça... Coisa leve, nada muito sério. Não. Aquele lá de Surfers Paradise. Então, se você for pegar os meus... Nem lembro mais, mas meus 8 anos lá na Indy, eu bati pouco, só que toda vez que eu bati, por um motivo ou outro, eu me machuquei. Uhum. E um dos maiores apoiadores que eu tive, acredite se quiser, foi o Carl Haas. E sempre para tentar ver o quanto antes eu poderia voltar para o carro. E poderia ter sido exatamente o contrário. E o Carl sempre esteve do meu lado, nunca me tirou do carro. Ele poderia ter inventado um monte de problemas contratuais, poderia ter falado, não, que agora o pessoal da Kmart, o pessoal lá da Texaco quer esperar você ficar 100% melhor. Uhum. Inclusive, em 97, quando eu voltei a primeira vez que eu estava com a perna e o pé quebrado, o pé já tinha arrumado, né, que era o pé esquerdo, a perna quebrada. Eu entrei no carro em Portland, eu estava de muleta ainda. Então eu ia de carro, eu ia de muleta até do lado do carro, entrava no carro, fazia o que eu tinha que fazer e daí eu caía fora e tava a muleta me esperando. Ou seja, ele podia ter muito bem alegado que não, precisamos esperar mais um pouquinho. Não quero um cara de muleta. Exatamente, eu não quero um cara de muleta no meu carro. Então, nesse aspecto, ele sempre colaborou muito comigo, ele sempre me ajudou. E eu acho que isso, para mim fez uma diferença muito boa, no sentido que era o dono da equipe me apoiando. Agora, se você perguntar diretamente, depois que eu vivi a vida da Newman Haas, se o melhor mecânico estava no meu carro, não estava. Agora, o meu mecânico número 1 era de qualidade altíssima também. Só que se você pudesse escolher a seleçãozinha AAA, é óbvio que eles colocavam lá no carro do Michael, até por pressão indireta deles. Eu nem acho que o Michael e o Mário eles estavam fazendo de sacanagem contra mim, mas era... E prestígio pelo que o cara conquistou lá também. Prestígio por tudo que ele conquistou, por tudo que o Mário fez por aquela equipe. Então... digamos assim, ele tinha a primeira escolha. E eu juro que eu entendo isso daí, porque era vários anos que ele já estava lá dentro, já estava correndo com a Newman Haas e tudo que eles fizeram lá no passado. Então, sim, nesse aspecto era difícil. E o único ano que, na verdade, o Michael ganhou bastante corridas foi no meu primeiro ano na Haas, que até uma ironia do destino, né? Ele ganhou 5 corridas naquela temporada, sendo que 2 eu meio que entreguei para ele. Uma delas foi lá em Detroit, onde eu fiz um erro. Eu cometi um erro, eu liderei a corrida inteira na chuva, depois a hora que foi secando tudo, e quando faltava, sei lá, 2, 3 voltas para terminar a corrida, eu freiei 10 metros mais tarde, escapei um pouquinho de traseiro, o Michael estava grudado em mim, daí ele passou por mim. E daí a outra corrida foi a de Elkhart Lake, onde... Você andava muito lá, né? Onde quebrou o motor, faltando 2 voltas para terminar a corrida, e daí de novo ele acabou ganhando a corrida. Então, daí se você parar para pensar, no final da primeira temporada minha na Haas, se não tivesse acontecido isso, sim, mas... Seria 3-2, né? Seria 3-2, sendo que 3-2, com aqueles pontos, eu teria terminado tranquilamente, com folga na frente dele no campeonato, porque a minha constância tinha sido melhor que a dele. E você tinha sido segundo em Indianápolis também? Isso foi no ano anterior. 95. Exatamente. Tá. Então, daí,
ia te colocar numa posição psicologicamente bem mais forte dentro da equipe, e coisa que não aconteceu. E daí, dali para frente, em 97 eu tive o primeiro acidente. Eu perdi, sei lá, 5 corridas, 5 corridas, 4 ou 5. Em 98 eu perdi outra corrida. Daí, em 99 eu perdi outra corrida. Em 99 foi quando eu falei, é esse o ano. Eu saí de Toronto, tava... Eu não lembro a ordem, mas estava o Montoya, o Dário e eu no campeonato. Todo mundo embolado, tava nós 3 juntos. Sim. Eu falei, vai ser agora, vai ser esse ano. E eu fui 1º de agosto, eu lembro direitinho, andar, experimentar o carro que a gente usar no ano seguinte. Não tinha nada a ver com aquele ano. Eu estava desenvolvendo, na verdade era o motor, eu estava desenvolvendo o motor que eu ia usar no ano seguinte. Eu bati em St. Louis. E, enfim, teve um problema mecânico no câmbio, até provavelmente porque era tudo novo que eu usar lá no ano seguinte, acabei batendo e fiquei de novo 4, 5 corridas fora. Foram oportunidades que passaram e poderia ter sido diferente, sem dúvida nenhuma. Poderia ter sido diferente, mas foi do jeito que foi e eu não posso ficar aqui na frente de vocês chorando, entendeu? Era o teu melhor momento na Indy. Você acha que esse final dos anos 90 foi o teu melhor momento como piloto? Foi o meu melhor momento. A gente estava num flow muito, muito bom. Eu tinha entendido que quando não dava para tentar ganhar ou brigar pelo pódio, era muito importante terminar em 4º, 5º, 6º, porque aqueles pontos iam fazer uma diferença muito grande no final do ano. Então estava tudo redondo. Eu já estava na minha 4ª temporada de Indy, então eu já tinha bastante experiência, e foi do jeito que foi. Mas se você perguntar para mim qual foi o ano mais próximo que você passou, sem dúvida nenhuma foi aquele, e aquele teria feito uma diferença. Eu posso voltar para 96, que foi meu primeiro ano na Haas, né? Se eu só tivesse feito 2 voltas a mais em Elkhart Lake, 2 voltas, o carro quebrou. Ele parou do lado da pista, não foi culpa minha. Ele quebrou. Se eu só tivesse dado 2 voltas a mais, tivesse terminado aquela corrida, ao invés de eu chegar em 5º no campeonato, eu teria chegado em 2º no campeonato, teria sido vice-campeão na frente do Michael. Então, daí de novo, será que não iam te colocar numa posição melhor, entendeu? Agora, a gente pode ficar chorando aqui o resto da vida, eu tenho certeza que você tem 1 milhão de histórias, você tem 1 milhão de histórias do mesmo jeito que eu também tenho as minhas. Mas o legal do podcast é isso, é você poder aprofundar coisas que estão lá no passado e entender melhor o que aconteceu ali naquele momento, né? Todos nós acompanhamos essa fase da Indy e é legal ter o teu testemunho do que aconteceu naquele momento. Você seguiu na Indy, né? Enfim, terminou o seu ciclo lá e nunca olhou para o outro lado do muro, para a IRL, porque ela estava decolando naquele momento, né? Não, Thiago, não, porque eu nunca fui fã de oval. Tá? Eu precisava acelerar, então vamos embora. Vamos amarrar o cinto, porque se você não acelerar, você não vai ter emprego. Nenhuma equipe de ponta vai te contratar só para fazer os mistos, que foi um exemplo lá do Conway. O Conway andava muito no misto, e daí ele teve 1 ou 2 batidas muito fortes lá no oval e você quer saber, ele foi homem o suficiente, inclusive quando a gente já dividiu o carro em Daytona, a gente já brincou, a gente já conversou muito sobre isso nos jantares, e ele chegou, ó, o negócio não é para mim, eu não sou afim de fazer isso, eu não vou fazer isso, se quiserem os meus serviços, eu vou correr no misto, só que eu não vou correr no oval. E daí é claro que equipe de ponta que vai contratar ele para fazer 70% da temporada e os outros 30% você não vai fazer. Então, como é que eu faço para ganhar o título? Ou para ter chance de ganhar o título? É meio impossível. Então, acho que como eu nunca andava, inclusive uma das pistas que eu mais gosto é Nazaré para classificar. Eu não era fã para correr, mas para classificar é umas pistas mais desafiadoras que para mim existe no mundo. E
por que eu vou fazer uma coisa que eu não... Sim. Eu não era afim de fazer. Daí você vai falar, mas você está se contradizendo, né? Porque daí você foi tentar uma carreira na NASCAR. E a NASCAR são 34 finais de semana no oval, né? De um total de 36, pelo menos na minha época. Pois é isso. Só que o carro é bem diferente, as velocidades são bem diferentes. 90% das batidas da NASCAR está batendo de traseira, aonde tem... crushable material, né? Então, quando você bate de trás, o impacto que você sofre é completamente diferente de você bater com o câmbio atrás e tomar tudo na cabeça, né? O câmbio empurrar o motor e daí o motor empurrar a tua cabeça. Então, foi por essas e outras que eu experimentei daí fazer uma carreira lá na NASCAR, mas... lá é bem diferente. E fala um pouco disso também, porque, poxa, você chega na NASCAR, um piloto estrangeiro, que é raro, a gente vê até hoje, no número 43 lá do Richard Petty, como é que foi essa sensação e por que não deu sequência? Por que você não seguiu lá naquele ambiente? Na Petty foi muito claro, o meu contrato que eu tinha com o Kyle era um contrato fixo de 3 anos, e daí eles falaram, o primeiro ano a gente vai fazer, eu nem sei se existe mais esse programa, mas na época era ABC, né? Então que era ARCA, Busch e Cup. Então eles me colocariam num carro de ARCA, que eles fizeram no começo do ano. Eu fui correr lá em Daytona, na minha primeira corrida, acho que eu nem lembro, terminei em 5º ou 7º, 6º, por aí, alguma coisa lá de ARCA. Daí eles eventualmente tentaram fazer algumas corridas comigo de Busch, só que eles não estavam conseguindo achar patrocínio. Enfim, estava difícil para a equipe deles em geral também. E daí, quando eles mandaram o John Andretti embora, eles falaram, bom, vamos colocar o Christian. O Christian, eu estava debaixo do guarda-chuva deles com um contrato recebendo para ficar em casa, então vamos colocar eles. Que na hora, voltando àquilo lá que a gente comentou do Bortoleto, o que você vai fazer? Você não vai pegar? Agora, se você tivesse me dado a opção, você vai correr no ano que vem, só que você vai ter ainda mais 6 meses para se preparar na Busch ou na ARCA até o final do ano, para você estrear no ano seguinte, sem dúvida nenhuma eu teria feito isso. Só que eu não tinha garantia se eles iam conseguir levantar a grana para o meu carro. Sim. Tudo bem, eu ia continuar recebendo, mas um piloto tem que estar na ativa, né? O que vai adiantar eu ficar em casa chupando o dedo, sem estar guiando? Isso daí ia simplesmente acabar com a minha carreira. Foi a oportunidade que pintou ali para você. Foi a oportunidade que pintou. Então, mesmo sem experiência e também a equipe, apesar dela ser muito... Ela tem uma tradição muito grande por causa do Richard, mas ela não estava passando pelo melhor momento. E daí eu peguei aquilo lá, foi do jeito que foi, e acabou não indo tão bem, mas é um ambiente muito particular, muito competitivo, mas bem diferente de tudo aquilo que a gente viveu. Ou seja, a minha escola era o kart, ir para a Europa, para evento, ou antes aqui no Brasil, né, fazer Fórmula, eu fiz Fórmula Ford, Fórmula 3, daí 3 de novo lá na Europa, Fórmula 3000, que hoje em dia seria a Fórmula 2, e para eventualmente entrar na Fórmula 1. Só que esse ingresso na Fórmula 1 também servia para a Indy, ou seja, a gente podia pegar uma árvore e daí a árvore também seria exatamente a mesma coisa para ir para a Indy. Para a NASCAR não, né? Para a NASCAR é um mundo completamente diferente. Então é o quarter midget, o midget é isso, enfim, tem um trilhão de categorias que você tem que correr, late model, tudo isso daí, para você eventualmente trilhar o mesmo caminho para um dia você chegar na Cup. Então, até hoje, a gente pode perceber, são muito poucos pilotos estrangeiros que tentam entrar lá na NASCAR. Ou seja, eles vão perguntar para mim, mas por que isso não acontece? Rapidamente explicando, a gente tem uma torta, né? Com 43 pilotos dividindo essa torta. Por que a gente vai deixar o 44º piloto
um piloto estrangeiro que não tem absolutamente nada a ver aqui com a gente, por que a gente vai deixar ele dividir a mesma torta? É um clubinho mesmo. É meio que... Apesar das dificuldades técnicas exatamente. que você falou. Não, e dentro do clubinho, dentro do material que eles usam, extremamente talentosos também. Sim. Ninguém tá falando que não, eles não sabem. Agora, se você perguntar para mim, é menos difícil alguém que vem de fórmula, de esporte protótipo, por exemplo, andar rápido, dada as circunstâncias adequadas, dado o equipamento correto na NASCAR ou o caminho inverso? Sem dúvida nenhuma, é bem menos difícil. Se for dado o apoio e o carro correto, alguém que vem de fora entrar lá na NASCAR do que alguém que está na NASCAR e tentar uma carreira na Indy, por exemplo, tentar uma carreira na IMSA, na WEC. Que... A gente teve recentemente, né? Quem que é? O Jimmy Johnson. Jimmy Johnson. Então, heptacampeão da NASCAR e exatamente. Foi para a Indy. Não, foi para a Indy, daí aquele ano que ele correu de IMSA, num... É verdade, teve isso também. Eu tava lá o ano inteiro. Ok, teve algumas corridas que ele brilhou um pouquinho mais, mas é bem longe daquilo que ele fez na NASCAR, né? Muito longe. Afinal de contas, ele ganhou 7 títulos lá na NASCAR. O mínimo que ele tinha que estar fazendo quando ele foi para a IMSA era estar batendo porta com... Sim. com todo mundo que estava lá por cima. E 90% das vezes ele estava tomando segundo. Então, não era batendo porta. E quando ele foi para a Indy, eu até mandei um texto para ele logo depois da corrida. Eu falei, agora eu acho que ele engatou. Agora acho que ele pegou o jeitão da coisa, pelo menos nos ovais. Eu sabia que o misto ia ser praticamente muito difícil para ele ser top, porque, enfim, além da categoria ser muito competitiva, todo mundo que está lá já teve o seu momento de glória em outras categorias. Então, eles se prepararam muito para estar lá na Indy, por isso que a gente sempre via o Jimmy Johnson nos circuitos mistos andando lá atrás. Só que teve uma corrida em Dallas... Dallas não, lá no como é que chama? Texas Motor Speedway, lá que foi o primeiro ou segundo oval dele que ele terminou em quinto, mas andando. Eu falei, nossa, agora eu acho que foi o primeiro oval dele. E daí, logo depois, eu até encontrei com o Dário. Eu falei, meu, o que aconteceu, né? Ele falou, você não tem ideia o que o cara é corajoso, porque você lembra a gente entra na curva e tá sentindo o carro um pouco leve, que faz a gente desacelerar. E desacelerar no oval é a mesma coisa que você soltar um paraquedas, né? Puf, você anda de marcha ré, né? E ele falou, parece que ele não tem isso. Eu não sei se é algum jeito que ele guia diferente lá na NASCAR, mas ele vai indo, ele para no box, ele põe mais asa dianteira, E a gente, às vezes, quase tem que puxar o freio de mão dele. Cuidado, porque quando o carro escapa de traseira aqui, ele escapa... Vai de uma vez, né? Ele escapa de uma vez. Não é que nem daí o NASCARzão que ele vem avisando. E é uma pegada um pouco diferente. E daí, enfim, só para finalizar tudo isso que a gente estava falando lá do Jimmy Johnson... acabou e foi um exemplo bem claro que não deu certo, tanto que ele parou com tudo que ele estava tentando lá na Indy e o ano passado, né, esse ano ele estava fazendo algumas corridas seletas ainda ou não? Eu acho que sim. Ainda assim, né? Então, deixa eu confirmar aqui. Na Indy? Não. Na Indy não, ele parou tudo. NASCAR, de NASCAR, exatamente. NASCAR eu acho que ele chegou a fazer algumas desse ano. Ele fez acho que umas 8 ou 10 no ano passado e daí talvez, acho que fez Daytona de novo esse ano. Isso, ele fez algumas participações esporádicas, mas nada para valer no calendário. Também o calendário do NASCAR é imenso, né? Calendário repleto, né? Vamos lá, você falou do circuito do Texas. E eu me lembro de uma passagem lá da Indy em que vocês tiveram que cancelar a corrida. Vocês estavam batendo 400 por hora e... havia relatos, rumores de que estava rolando um blackout, que alguns pilotos podiam ter um apagão. O que você se lembra daquele fim de semana? Quais eram as exigências físicas que vocês tinham naquela pista? E por que não foi possível realizar a corrida? Não, lembro de tudo. O que aconteceu? Quando a gente chegou... Quando eles foram testar
lá no Texas com o carro da Indy, enfim, voltando de novo alguns 20 anos para trás, né? Tinha o IRL e o carro da kart. O carro da kart era bem mais rápido que o carro da outra liga. Só que o Tony George, que criou a outra liga, que era dono de Indianápolis, ele estava 1000% por trás, e é claro que a IRL, que acabou se tornando a Indy de hoje, ela acabou sobrevivendo por causa de Indianápolis, exclusivamente só por causa disso. Quando a gente foi para Texas correr com os nossos carros, eles treinaram antes, só que o que eles fizeram? Eles davam, sei lá, 3, 4, 5 voltas, e daí parava no box. Arrumava o carro, saía de novo. E o que estava acontecendo? Não estava indo sangue suficiente para a cabeça depois que você ficava no oval andando depois de umas 12, 15 voltas. E daí você começava a ficar tonto dentro do carro. Você sentiu isso? Senti. Não só eu, como uma série de outros pilotos. O que aconteceu? Quando a gente chegou lá para o final de semana de corrida, a gente fez o primeiro treino e foi trimando o carro, porque era um treino, acho que 1 ou 2 treinos, daí classificava, e daí tinha mais um treino no final do dia, que era o warm-up para a corrida do dia seguinte. E daí, nesses 2 treinos, você chegou lá, eu lembro direitinho, tirar as traseiras, porque tinha tanto banking, tinha tanto grip, que, você estava cravado a volta inteira. Tira isso, tira aquilo. Daí, acho que a 4ª parada que eu dei no box, andando flat com certa facilidade, só que aí a gente tava andando uma média de 32, 33 milhas por hora. Daí eu cheguei pro Todd, que era meu engenheiro, eu falei, e aí, o que mais tem para fazer no carro? Porque ainda dá para fazer, você consegue deixar o carro, consegue tirar mais asa. Ele falou, não, eu já tirei tudo, tirei isso, tirei aquilo. Olha só que ponto chegou. Como a gente estava em velocidade terminal, não tinha mais o que fazer no carro, a gente começou a tirar a antena do carro. Então tiramos a antena do rádio, antena lá da telemetria, só para ver se fazia uma diferença para simular uma classificação. Daí a última coisa que a gente fez foi virar os espelhinhos. Em vez dos 2 espelhinhos estarem assim nessa posição, a gente colocou eles assim. Porque não tinha mais o que fazer. E daí fomos classificar. Eu lembro que quem foi mais rápido virou 237. Daí você vai falar, mas por que você está reclamando da corrida de Texas, né? Que você virou 237 e, no entanto, você já foi para Fontana. Eu já classifiquei 239 e o Gil classificou, que foi o carro mais rápido numa pista fechada, né? Ele classificou 241, né? É que o ângulo das curvas e o raio da curva é completamente diferente. Sim. Um é um oval de 1,5 milha e o outro é um oval de 2,5 milhas. Então, o G lateral que você estava puxando eram 2 histórias bem diferentes. Daí a gente foi classificar e terminou a classificação, ok. E ninguém estava legal, né? Tanto que o Maurício bateu saindo da 2, o carro dele foi parar no meio da 3. Ele desceu a reta inteira, lambendo o muro, era muito violento demais. E vamos, né? Não tem o que fazer, vamos correr, né? O que aconteceu? A hora que a gente saiu para esse último treino, começaram a andar mais de tanque cheio, tudo, o primeiro carro parou. Daí o segundo também encostou. E todos reclamando da mesma coisa. A hora que o piloto descia do carro, ele falou, nossa, eu tô ficando tonto, foi por isso que eu parei. A hora que aconteceu isso com, sei lá, o 8º, 9º piloto, daí eles pararam tudo. Daí a gente se reuniu e a gente tentou entender o que estava acontecendo. Ligaram para a NASA. Isso daí não é papo não é meme, né? Podcast, nada. Ligaram para tentar entender o que estava acontecendo com a gente. Daí a gente passou todos os dados técnicos, né? Quanto que o carro chegava no final da reta, raio da curva, G lateral que a gente estava puxando, depois inclinação da pista, e daí os caras da NASA, inclusive, voltaram algumas horas depois e falaram, o que está acontecendo é muito claro, não está indo sangue suficiente depois de X voltas, então os pilotos estão ficando tontos. E daí no domingo de manhã, bem cedo, antes da corrida, as equipes e donos de equipes se juntaram, o Steve Wolve, que era médico naquela época lá na Indy, explicou tudo o que estava acontecendo,
E daí é claro que os donos de equipe queriam fazer, porque se não fizesse a corrida, eles estariam perdendo dinheiro. Eu lembro que na noite anterior, eu liguei para o meu pai e eu falei, ó, eu não vou sentar no carro amanhã. Não vou. Você já tinha se decidido. Exatamente, eu já tinha resolvido. Eu falei, ó, eu não sei o que vai acontecer comigo, se o Carl vai me mandar embora, se não vai, mas eu não vou sentar no carro amanhã. E daí a gente acabou, todo mundo se reunindo e acabou, apesar de alguns donos de equipe, que foi muito claro que, eu lembro, o próprio Carl, o mais vocal, né, o que estava mais a favor da corrida era o Roger, depois era o Chip e depois foi o Carl. Mas eu acho que o Carl meio que entrou na dança porque ele foi meio que no vácuo do Chip e do Roger. Se você perguntasse para ele do fundo do seu coração o que você queria que acontecesse, eu acho que ele ia falar que ele queria que cancelasse a prova. E daí acabaram cancelando a prova, que sem dúvida nenhuma foi a melhor decisão para todo mundo, que anos depois, não sei se vocês se lembram, teve aquele acidente lá do Kenny Brack. E com carros que andavam bem mais lentos do que o nosso. Aquilo foi de uma violência... Ele nunca se recuperou totalmente. Ele nunca se recuperou totalmente. Ok, hoje, graças a Deus, ele vive uma vida normal, tudo, mas tanto que ele até tentou voltar a guiar, mas ele nunca ficou o mesmo Kenny Brack que ele era naquela época. Cara, é legal te ouvir falar sobre isso, porque eu fiz durante alguns anos o Red Bull Air Race, onde os pilotos enfrentam essa dificuldade, né? A corrida aérea, corrida de avião, que é a questão do sangue mesmo. E eles têm toda uma técnica de prender o sangue quando eles vão fazer as manobras mais radicais. Então imagina a complexidade disso, você transferir isso para o piloto de carro de corrida, que não tem esse treinamento, que não tem essa preparação. Então, realmente é algo assustador, realmente, vocês tenham passado, e num período traumático da Indy, né? Tinham perdido o Greg Moore, o Gonzalo Rodrigues, poucos anos antes, então... Não, e daí tava naquela situação de IRL, kart, qual das duas que vai sobreviver, que a gente sabia que uma das duas, as duas não iam existir, uma das duas ia terminar, então... voltando a isso que você acabou de comentar, Thiago, era muito importante aquela corrida, a gente fazer aquela corrida, a gente tentar entregar o show, porque se a gente não fizesse aquela corrida, não ia ser legal para a categoria, como não foi, né, porque aquilo foi 2001, eu acho que foi uma flechada bem grande no peito, daí 2002, quando eu coincidentemente fiz a minha última corrida de Indy, no final do ano, eu contei naquele ano, acho que foram 7 pilotos que foram embora da categoria, sendo que nenhum deles foi mandado embora. A Penske saiu, né? A Penske saiu, exatamente. 7 ou 9 pilotos. E nenhum deles foi mandado embora de nenhuma. Todos foram tentar outras categorias, entendeu? Mas, e daí aquilo já deu uma conotação de uma Indy bem mais fraca, né? Eles tentaram ainda fazer várias coisas, acabaram até vindo 2 anos depois, eu acho que com um carro bem mais rápido, um carro que quando você olhava para o carro era legal pra caramba, até parecia um carro de Fórmula 1. Foram correr na Europa. Só que depois daquele ano em diante foi ficando cada vez mais fraco, até o dia que eles realmente tiveram que fechar as portas. Léo Alves, só pergunta pro Christian. Christian, já que a gente tá nesse assunto de oval e Indy e tudo mais, a gente vê muitos comentários maldosos, às vezes, de fãs falando que... desmerecendo as corridas nos ovais, né? Você que esteve lá e participou de tantas provas na Indy, qual que é a maior dificuldade do piloto no oval? E como que foi para você encarar essa realidade do oval vindo de uma escola de circuito misto, né? Mas em que sentido desmerecendo o oval? Falando que é muito fácil, que é só virar para um lado, é só acelerar. Tá bom. Então tá bom. Entendeu? Então você pega o seu bumbum e você senta dentro do carro pra você ver o quanto que é fácil. Eu acho que são 2 técnicas de pilotagem completamente diferentes. É a mesma coisa, não é exatamente a mesma coisa, mas é parecido. Você correr de carro na chuva e você correr de carro no seco. Uhum. Sim, é o mesmo carro, a mesma pista, só que em condições completamente diferentes. Eu acho que a diferença do oval e do misto é ainda maior que esse exemplo que eu acabei de citar, de você correr na chuva e no seco. Tem pilotos que
se sentem mais confortáveis andando na chuva e tem outros que se sentem menos confortável. É exatamente a mesma coisa quando você anda no oval. Existem maneiras de você tentar ficar mais confortável, sem dúvida nenhuma, mas tiveram, por exemplo, o Neil Garden, que é o melhor piloto da atualidade nos ovais, na minha opinião, disparado, não é do mesmo calibre de um Palou no misto. Não é. Podem falar o que quiser, mas não é. Quando ele acerta, ele faz corridas ótimas no misto, sim, sem dúvida nenhuma, mas a constância do Palou no misto é infinitamente maior do que o Neil Garden. Só que o Neil Garden, quando chega no oval, eu não sei se ele tem, a finesse, se ele tem aquele background que ele aprendeu a andar, com certeza é muito maior que o Palou lá no oval, e tem pilotos que se adaptam muito melhor a você correr no oval do que você correr no misto. Mas a dificuldade, na minha opinião, é a mesma, só que de maneiras diferentes. Independente que, vamos voltar à pergunta de quem desce a lenha nos pilotos de oval ou nos circuitos ovais, que você só vira para o mesmo lado. Ok, que você só vira para o mesmo lado, só que as velocidades, a turbulência, a antecipação que você tem que estar dentro do carro o tempo todo, a concentração. Por exemplo, eu terminava, pode ser Indianápolis, Michigan, Fontana, que eram tudo provas de 500 milhas. A hora que eu descia do carro, se eu falasse, vai correr mais 6 km, sei lá, 10 km, 5 km, 8 km, vou embora. Meti um par de tênis e ia embora. Só que a minha cabeça estava destruída, porque a tua concentração era tão grande e de uma certa maneira, de uma maneira positiva, né? Você tá naquela ansiedade, naquele nervosismo dentro do carro para ver o que vai acontecer, o que isso, o que aquilo, que acaba te drenando psicologicamente. Só que o lado físico, como você está inteiro travado dentro do carro, a tua cabeça não mexe e no fundo, você só está fazendo isso no volante. Se você tiver que fazer isso, já está errado. Já está errado. Deu um problema muito grande e provavelmente você vai pagar por isso. Então, tem essa diferença muito grande. E eu lembro que nos ovais, principalmente os ovais rápidos, é só concentração 100%, e uma das maiores lições que eu tive nos ovais rápidos é sempre antecipar tudo. Então, a hora que você estiver entrando na 1, com um olho você está olhando o ponto de tangência na 1, só que com outro olho você está olhando a saída da 2. Porque se acontece alguma coisa na tua frente na saída da 2, talvez você tenha o tempo de conseguir desviar, de conseguir frear, de conseguir passar por baixo, por cima. Agora, se você está 100% focado só na tua frente, se acontecer alguma coisa um pouquinho mais para frente, ou seja, na saída da 2, na metade da 2, esquece, você vai virar um passageiro. Isso te preparou para o maior desafio da sua carreira. A coisa mais difícil tecnicamente, que é andar de moto em São Paulo. É exatamente isso, tem que antecipar tudo. Putz, os caras estão ali. É um olho no peixe e outro no gato o tempo inteiro. Devidamente preparado depois dessa experiência de oval. Ô, Christian, pra gente fechar, eu preciso te perguntar, cara. Como é que você conseguiu andar rápido com o caminhão, meu? Todo mundo que vai para lá tem dificuldade e para adaptar é complicado, enfim, leva tempo. O Giafone foi um cara que conseguiu ter esse diferencial e eu acho que você é o outro. Acho que você é o outro piloto de Fórmula que conseguiu chegar lá e andar. Qual foi o teu diferencial ali? Quando a Neuza me ligou, eu lembro direitinho, eu tava empurrando a minha filha, que ela tava com... você sabe como é que é. Lá no carrinho de criança, ela tava com, acho que 1 ano e meio. Não, ela já tinha acabado, não, ela já tava andando, eu tava brincando com ela lá no parquinho, daí toca meu celular, e daí a Neuza explicou a situação toda, eu falei, Neuza, se for num caminhão competitivo, me interessa. Eu sento, até porque eu tava com curiosidade para ver como é que era. Enfim, a categoria estava atravessando por um período muito bom aqui no Brasil. Eu falei, eu quero até entender como é que é essa brincadeira aqui. Pelo amor de Deus, brincadeira entre aspas, mas para ver como é que é. Ela falou, não, é no caminhão do Geraldo. O Geraldo tomou um gancho, e ele vai ficar de fora 2 corridas, daí se senta no caminhão dele.
Daí eu fiz a minha lição de casa rapidinho, eu vi que o caminhão do Geraldo, e também porque eu acompanhava, acompanhava direto, mas um pouquinho, e eu sabia que a equipe do Geraldo, o caminhão dele era muito bom. Daí eu falei para a Neuza, não tem problema, os termos estão ótimos, não tem, enfim, comigo é muito tranquilo, eu vou lá para a pista, isso, aquilo, e depois a gente se acerta e tudo bem. Ok. Eu falei, a única coisa que eu quero ter a oportunidade de treinar, porque eu não vou chegar lá na pista sexta-feira de manhã, entrar no carro e daí fazer aquele papelão. E daí a primeira coisa que você escuta é todo mundo te criticando, né? Só que, pô, não te deram a chance, né? Te jogaram no lado mais fundo da piscina e pronto, você está praticamente morrendo afogado lá e todo mundo espera que você nade normal. Daí a sorte que eu tive, quando ela me mandou para o Rio de Janeiro com outro caminhão, é que a Totti estava treinando. E daí o Totti me ajudou bastante, ele me ensinou bastante. Acabamos ficando 1 ou 2 dias, eu nem lembro. E daí ele falou, ó, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E daí uma coisa legal também, o Totti montou no caminhão, desceu do caminhão, eu montei no mesmo caminhão que ele. Então, tinha toda a referência. Toda a referência, exatamente. Daí o Totti foi acompanhando, olha, e falou, aqui isso pode frear um pouco mais tarde, aqui de repente está freando muito tarde, tem que frear um pouquinho mais cedo. Então, eu comecei a entender tudo isso. Fui para Porto Alegre, achei que fosse andar no caminhão do Geraldo em Tarumã, acabou chovendo, eu não andei, então eu só andei aquele dia, o dia e meio lá no Rio de Janeiro e fui lá para o Velopark. Velopark. A coisa que eu fiz foi o seguinte, isso daqui é uma praia completamente diferente de tudo aquilo que eu fiz na minha vida, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu preciso escutar todo mundo, mesmo se falarem a maior besteira do mundo, mas eu preciso escutar todo mundo, e daí eu preciso filtrar aquilo que realmente está me ajudando e tentar associar as minhas experiências no carro com aquilo. Então, todo mundo que estava lá, eu estava ouvindo. O Geraldo também estava lá aquele final de semana, ele estava comigo no rádio, eu escutei ele pra caramba, ele me ajudou pra caramba, daí eu fui falando com o Beto Monteiro, ele também foi me ajudando bastante, o Felipe, que também estava lá. Então, eu fui absorvendo aquilo lá e meio que montando o quebra-cabeça o mais rápido possível, porque eu sabia que eu estava com o meu tempo limitado, para tentar a melhor performance possível. Então, eu consegui construir esse quebra-cabeça, eu diria que bem, e eu acho que o mais importante é que eu não overdrive o caminhão, porque todo mundo chega lá com, nossa, eu vou frear nos 50 metros. Não, é bem diferente a história. E eu acho que 6 toneladas ali, né? Exatamente. Eu acho que eu tive aquela finesse de meio que, junto com todas essas informações que eu tive, entender como é que era a brincadeira. Daí eu fui lá pro Velocitar não, lá pro Velopark. Exatamente. Velocitar, o Eduardo Souza Ramos falou que enquanto ele for vivo, caminhão não anda lá. E eu compreendo. Tudo bem, Eduardo. Daí eu fui lá pro Velopark, classifiquei em 5º, e acho que eu estava em 2º na corrida, na minha primeira corrida de caminhão, daí acabou quebrando alguma coisa, umas 3, 4 voltas lá do final da corrida. Fui pro Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro meti o caminhão na pole. E uma coisa legal, interessante, quando a gente saiu para classificar, que daí tinha aquele sistema dos top 6, eu acho, enfim. Então a gente passou, né, de uma fase para outra. Quando chegou no finalzinho, que só eram 6 mais rápidos, 5 mais rápidos, aquela volta rápida que eu dei, parecia que eu estava num carro de corrida. Não parecia que eu estava num caminhão. Eu guiei de um jeito, olhando para a tangência aqui. Agora eu vou colocar minha roda lá, agora eu vou frear aqui, agora daí eu ia sentindo o caminhão, eu via o giro do motor. Nossa, eu ganhei 50 giros aqui saindo. E eu lembro que você vai achar que eu sou louco, mas não sou, mas... Bom, acho que não sou. Aquela volta de classificação que eu dei me lembrou muito, por exemplo, quando você acerta uma volta
tanto de Indy quanto de Fórmula 1, que apesar das voltas às vezes serem curtas, né, 1 minuto e 10, 1 minuto e 15 de Indy, até mais rápido, né, porque você classifica nos ovais, nossa, você sente todo 1 metro da pista. Sim, e eu senti todo 1 metro da pista quando eu tava... Com o caminhão. Com o caminhão. Que barato. E, meu, aquilo lá é um carro de corrida meio que em formato de caminhão. E eu acho que o maior problema é que você não pode passar do ponto e você não pode subestimar ninguém que já está fazendo aquilo há vários anos, porque eles sabem, é um dos motivos que eles fazem aquilo há vários anos, entrar de cabeça aberta. Então eu lembro que eu fiz isso daí e acabou dando certo. Que legal, cara, te ouvir sobre isso, porque realmente foi algo que chamou bastante atenção na época e bacana ter esses bastidores agora. E o quanto foi importante estar com essa mente aberta, essa folha em branco, para aí sim preencher e trazer o que você tinha da tua técnica, o que as pessoas te falaram, enfim, foi muito bacana. Pô, Cristiano, queria ter mais 2 horas aqui de podcast, nem falamos de IMSA, que foi onde você conquistou títulos tão importantes também para o Brasil, mas de qualquer forma agradeço aqui o seu primeiro stint aqui, haverá outros sem dúvida alguma. Obrigado aí pela presença. Imagina, obrigado, foi um prazer, foi muito bom poder estar aqui com vocês e... Bom, as portas estão abertas, pelo menos da minha parte, e a hora que você quiser, você me chama, a gente faz o 2º, 3º, 4º, aquilo que vocês quiserem fazer. Coloca um jogo de pneus novos para você. Vou pôr um jogo de pneu novo para estar classificando o tempo todo, exatamente. É isso, se você gostou desse conteúdo aqui comigo e com o Léo Alves, deixe o seu like, faça também a sua inscrição no canal, isso é muito importante para a gente continuar crescendo e conseguir convidar pessoas como o Christian Fittipaldi, ora bolas. Então deixa aí a sua inscrição no canal, tá bom? Deixe também o seu comentário, sua dúvida, sua pergunta, concorde, discorde, lembre alguma questão referente ao Christian aí na nossa área de comentários, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!